Grande é o mistério que celebramos hoje. A Eucaristia, o sacerdócio. Estes são os dois grandes temas dessa celebração, e o nosso coração, a nossa mente já vai se voltando para essas duas realidades. Jesus Cristo, em outra passagem, mas não nesse evangelho que dizemos hoje, diz: eis que eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E podemos nos perguntar, o porquê que este mandamento de Jesus é novo? Porque nós sempre falamos, este novo mandamento, Deus não tinha no Antigo Testamento dito, amar a Deus sobre todas as coisas? Todos nós sabemos de cor, né? E o próximo como a ti mesmo. O que tem de novo no mandamento do Senhor? O que Ele está falando de novo para nós? As palavras podem ser as mesmas, mas agora o sentido é outro, irmãos. O mandamento de Cristo, de amar como Ele vos amou, e aí está a diferença. É novo, porque antes o amor era ainda imperfeito. E antes de nosso Senhor Jesus, não tínhamos um sinal, não tínhamos um exemplo claro de como amar verdadeiramente. Tínhamos sinais da manifestação do amor, que era o cumprimento da lei. Mas só cumprir a lei não garante que estamos amando. Existe uma grande diferença entre cumprir a lei para realizar o preceito, para não ter o castigo. Quando éramos crianças, né, se a gente não fosse na missa, a gente era castigado. Então o nosso estímulo era ir na missa para não apanhar. Não sei se algum passou por isso, mas lá em casa a gente tinha que ir na missa. Faça sol, faça chuva, queira ou não, doente, só se estiver de cama que não dava para ir na missa. Então o nosso estímulo não era o amor à coisa sagrada. Não tinha ali um desejo de escutar o que o padre vai falar, não tinha ali um anseio por nada que se referia, porque ainda faltava o amor. Também olhando para a nossa vida, Deus quer que façamos as coisas e entendamos o que faz dar sentido a todas as coisas é o amor verdadeiro que temos. Quando amamos de fato a Eucaristia, irmãos, quando amamos isto que o Senhor nos deu, a igreja, as celebrações, os sacramentos, nós não vemos o tempo passar. Quando estamos num lugar por obrigação, quando, sei lá, você vai no Detran pegar uma fila, ou no VaptVupt, que não tem nada de VaptVupt, né? E aí você tem que ficar e pegar uma fila interminável, você fica horas e olha para o relógio, mexe no celular, e parece que o tempo demora, cada minuto é 10 horas. Também corremos esse risco. Eu sei que a igreja é quente, o banco não é confortável, mas estamos aqui por causa de Cristo. Olhamos para as pessoas do tempo de Jesus, o que eles passavam para escutar a palavra de Deus. No tempo de Jesus não tinha microfone, não tinha som, não tinha ventilador. Eles enfrentavam inclusive a fome. Tanto é que um dos milagres que nosso Senhor faz numa ocasião que as pessoas não tinham o que comer, e Jesus se sentiu compaixão daquele povo e multiplicou os pães e os peixes. Tamanho era o desejo, o ardor, a vontade daquelas pessoas de estar com Deus também. Devemos pedir ao Senhor este amor em nossos corações, para que possamos, mesmo com os sofrimentos do corpo, mesmo às vezes com uma indisposição, ou com um cansaço acumulado da semana, devemos pedir a Deus a graça de desejar ardentemente estar com Ele na Eucaristia. Quantas vezes pessoas chegam ao padre, e eu também fico muito edificado com isso, algumas pessoas que infelizmente não podem receber a Eucaristia por N motivos,
E a pessoa vem chorando, falando, quero receber Jesus, mas não posso. E eu falo depois, parece um pouco insensível da parte do padre, mas eu digo, graças a Deus que você está triste. Eu estou feliz com a sua tristeza, porque é sinal que você está dando valor ao que você não tem. E talvez na época que você recebia Jesus não dava tanto valor, como agora que você não pode receber, percebeu a falta que faz a presença de Jesus na sua vida. E eu sempre digo, que Deus conserve em você essa tristeza. Estranho falar isso, né? Porque essa tristeza vai te mover à conversão. Porque no dia que você se acomodar, no dia que você sair da igreja, passa domingo e vem outro, e tanto faz receber ou não, é sinal que você já perdeu todo o entusiasmo, todo o ardor, toda a vontade de crescer na virtude e na santidade. Desejar a Eucaristia é desejar o céu, é desejar o que nos faz santos, é o que nos faz caminhar. A Eucaristia é a nossa vida. Não existe igreja católica sem Jesus na Eucaristia. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é a razão, tudo começa, tudo termina, tudo gira em torno da Santa Missa. Por isso hoje, na instituição da Santíssima Eucaristia, irmãos, convido você, especialmente você que não está recebendo a Eucaristia, porque não conseguiu ainda tomar uma decisão clara. Peça a Jesus hoje que infunda no seu coração um profundo desejo de recebê-lo. Porque de fato, irmãos, do que importa se termos todas as coisas do mundo, se não tivermos Jesus? Do que vai adiantar quando chegarmos no fim de nossas vidas, tudo de material que conquistamos, se a nossa alma está ainda presa aos velhos costumes, se a nossa alma ainda está presa nos vícios, nos pecados, se ainda estamos enraizados no homem e na mulher velha que éramos um dia. Precisamos, no finalzinho dessa Semana Santa, desta Quaresma, tomar uma decisão. Se tem uma decisão importante que podemos tomar, que vai mudar toda a nossa vida e que vai encaminhar todos os nossos passos em seguida, é a decisão de romper com o mal, romper com o pecado, que é o contrário do amor verdadeiro. Se queremos que esse amor de Deus, derramado em nossos corações um dia, permaneça em nós, e cada dia mais recebamos uma porção sempre maior dessa graça, porque a fonte do amor de Deus é infinita, precisamos romper com o pecado, para assim ter um espaço dentro de nós para o reinado de Cristo. Eu tenho uma notícia boa para te dizer. Você não vai enjoar. Você não vai chegar no momento da sua caminhada e vai falar, nossa, acho que não tem mais nada comigo aqui nesta igreja. 30 anos, né, indo na missa, 30 anos escutando a palavra de Deus, acho que chega para mim. Eu acho que hoje eu sou santo e não preciso de mais nada. Quem é a pessoa nesta igreja que mais comungou aqui? Não sei. Quem que são os Melquisedeques daqui da paróquia, né? Talvez a Wandra, a Dona Nega, a Marli, não sei. Talvez foram as pessoas que mais comungaram, né? Se eu pudesse perguntar para as três. E aí? Chega? Chega, Dona Nega. Vamos parar esse negócio de Eucaristia, né? Minha alma está cheia de Jesus, para quê? Vamos botar outra missa só no ano que vem agora, ficar um ano sem missa, né? Já encheu. Vamos, André. Vamos parar com esse negócio, né, de missa, de Eucaristia, de confissão, de palavra de Deus? O que você acha? Não vai dar certo não, né? Não vai dar certo. Depois pergunta para elas, ei, vocês enjoaram de Deus? Enjoaram da palavra de Deus? Enjoaram de Jesus? Claro que não. Porque sempre quando temos uma experiência com Cristo, algo dentro de nós se renova. E isto é o paraíso dentro de nós. Deus nos permite, pela Eucaristia que vamos receber em breve,
renovar o nosso amor. Pela Eucaristia também Deus nos permite participar de maneira clara e imperfeita, porque estamos ainda neste mundo, nesse vale de lágrimas. Participamos da glória eterna dos santos. Recebemos as graças que um dia no céu receberemos por toda a eternidade. Isto é muito grande. Isto é grande demais. Olhando para Jesus, agora compreendemos profundamente o que Ele nos pede. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Interessante que nosso Senhor Jesus institui no mesmo dia a Eucaristia, também institui o sacerdócio e também nos dá o novo mandamento do amor. As três coisas estão juntas. Porque no altar de Deus, que renova, que atualiza o sacrifício de Cristo, vemos a concretização do amor que nós também devemos ter um pelos outros. Precisamos amar cada pessoa com o amor que Cristo tem por cada um de nós. Precisamos deixar de sermos individualistas. Precisamos deixar de sermos egoístas. De achar que está tudo bem e ir voltar para casa sem se preocupar com o irmão, sem dar uma boa noite, sem perguntar como foi a semana. Eu insisto nisso e vou insistir até o último dia nessa paróquia, da importância de nós, Paróquia Imaculada do Coração, nos tornarmos uma verdadeira família. Uma família de irmãos. De nos importarmos uns com os outros. De nos interessarmos uns pelos outros. De vencermos as picuinhas. De vencermos as conversinhas. De vencermos as fofocas. As maledicências. De rompermos com tudo isso que faz parte da vida passada, que faz parte do mundo, e de fato vivemos uma comunidade como esta que o Senhor criou. Os discípulos também tinham as suas divergências. Os apóstolos também, muitas vezes, discordavam entre si. Vemos em algumas passagens da Bíblia. Mas no fim, todos entravam num acordo e se davam bem. É inevitável na convivência humana temos embates com pessoas, temos problemas com um ou outro, mas não é cristão deixar isto guardar no nosso coração, não é católico nos afastarmos de pessoas por causa de situações, pelo contrário, temos que fazer de tudo para estarmos juntos, porque um dia estaremos juntos no céu, por mais difícil que seja essa verdade. Um dia você estará eternamente no céu. Se aquela pessoa que você não gosta for para o céu também. Então tem que aprender a conviver agora. É claro que no céu tudo será perfeito, tudo será santo, e não teremos nenhum sentimento negativo por qualquer pessoa. Mas precisamos nos esforçar, irmãos, para vencermos as barreiras que nos colocam. Para falar também sobre este grande mistério do sacerdócio, o padre tem muito a dizer. Podemos dizer muito sobre o sacerdócio, sobre a Eucaristia, mas no fim terei falado pouquíssimo. Esse grande paradoxo. Posso falar muito da Eucaristia, usar muitas palavras, mas no fim terei falado pouquíssimo, porque não existe uma palavra humana. Não existe uma explicação, nada que possa encerrar toda a profundidade do que é a presença de Jesus na Santíssima Eucaristia. Esta é a nossa fé, irmãos, e temos que sempre professá-la. Há 2000 anos a igreja diz a mesma coisa, mas ainda pessoas insistem em duvidar, insistem em desacreditar. E qual é a nossa fé na Eucaristia? A nossa fé é que Jesus está presente real e verdadeiramente em cada partícula consagrada. Vemos o pão, vemos o vinho,
sentimos o cheiro do pão, sentimos o cheiro do vinho, mas é o verdadeiro corpo, sangue e alma, divindade de nosso Senhor. Por isso nós ajoelhamos, por isso nós adoramos a Eucaristia, porque sabemos que está aqui não um símbolo de Deus, mas Deus verdadeiramente. Esta é a fé católica de 2000 anos e que nós professamos, e é a razão da nossa vida, que se nos tira a Eucaristia, nos tira a vida. Como é bonito escutar algumas histórias de alguns padres que fizeram missão na África. E eles nos contam a sede que aquele povo tem da palavra de Deus, da Eucaristia. Às vezes o recipiente que eles guardam a Eucaristia, eu falava isso num podcast, é um copo de plástico. A Eucaristia às vezes é distribuída do que para nós seria um sacrilégio, mas para eles é o máximo de dignidade que eles têm. Lá não tem casula para cada cor do tempo no ano litúrgico. O padre usa uma cor por todas as missas. Leva uma estola branca, usa para a confissão, usa para a missa da quaresma, usa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, usa em missa de Nossa Senhora, uma coisa só. Comunidades que às vezes vê o sacerdote a cada 4 anos, que tem a oportunidade de se confessar, e o padre comentava que pela quantidade de pessoas, às vezes o padre passava 6, 12 horas numa comunidade atendendo confissão sem parar. E ele dizia, para facilitar a confissão, ele ensinava, os catequistas ensinavam as pessoas a se confessar pelos mandamentos. Aí chegava na confissão, a pessoa falava, padre, pequei contra o primeiro, o segundo, o terceiro e o 6º mandamento. Aí o padre dava a opção, próximo. Era assim, confissão, mais rápido que no mutirão de confissão. Senão não dava tempo de atender todos. Filas e filas. O padre ia fazer um batizado, fazia de 100 crianças. Casamento, um monte de casamento. Quando era o dia da Eucaristia, era a festa da cidade, era a festa da comunidade. Que possamos também pedir a Deus esse profundo amor à Eucaristia. E para falarmos também da Eucaristia, também temos que falar do sacerdócio, dos padres, porque quem nos dão a Eucaristia é os padres, os sacerdotes. E aqui convido a cada um de nós aqui nessa igreja pensar nos padres que passaram na história de vocês. Pensar nos sacerdotes que passaram nessa paróquia. Todos os padres que passaram em Nerópolis, muitos daqui pertencem também à paróquia São Benedito. O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Pense no sacerdote, aquele que te corrigiu, até naquele que você sentiu raiva, aquele que você não concordou com o que disse, mas depois percebeu que estava certo. Pense naquele sacerdote, no momento que você mais precisava, estava lá ele no hospital, depois de ter celebrado 4 missas, 1 batizado, 3 exéquias, 2 aniversários, 5 direção espiritual. Padre pronto para dormir, ele vai lá, vai no hospital, às vezes fica 1 hora esperando para entrar, só para dar unção dos enfermos na sua família, no seu pai e na sua mãe. Quantas vezes você precisava urgente de um conselho, de uma bênção? Padre, está acontecendo alguma coisa lá em casa. 3 da manhã, toda hora, acontece um barulho, o cachorro começa a latir. Todo dia eu acordo 3 da manhã com barulho na casa, as luzes se acendem sozinho. Quem que vai chamar? É o padre. Nossa, morreu alguém de acidente. Teve um acidente trágico na cidade. Quem que vai nos ajudar? O sacerdote. Fulano de tal está com tentação de suicídio. Quem que vocês vão chamar? Chama o sacerdote. Tal e tal casal está querendo se separar. Pelo amor de Deus, padre, nos ajuda. É o sacerdote que vai lá. Também tenho a oportunidade hoje de me lembrar dos padres
que fizeram também parte da minha história. Algum padre de fato passou na sua história, na sua vida. E quando falamos do padre, a primeira palavra que me vem à mente é o próprio nome padre, que significa pai. A palavra padre, inclusive o italiano, quando vai rezar, ele fala Padre Nostro. A palavra padre significa pai, pater. E existem várias formas de um homem exercer a sua paternidade, mesmo não gerando filhos de sangue. E o sacerdote foi constituído para justamente fazer isso, gerar filhos espirituais para Deus. O sacerdote não tem filhos de sangue, mas quantos filhos para Deus ele gera? Quantas pessoas aqui, que nesses 2 anos de padre que tenho, tive a graça de ver se convertendo. Quantas pessoas estão aqui nessa igreja, que foram batizadas recentemente, que estão agora caminhando com Cristo. Quantas pessoas também de outras cidades que o padre passou, sempre mandam mensagens, padre, obrigado. Quando o senhor era padre lá em tal lugar, o senhor disse aquilo e me ajudou com isso. O que é isso senão o ser pai? Quantas vezes o padre também teve que abraçar alguém que estava chorando em algum encontro porque perdeu alguém da família? Quantas vezes as crianças vêm abraçar o sacerdote, fica às vezes constrangido, mas tamanha a pureza dessas crianças, que eu não posso negar também. Quantas senhorias de idade, quantos jovens, quantos adultos querem manifestar o carinho ao sacerdote também com um abraço, e recebo com muita alegria esses afetos. Quantas pessoas veem justamente no padre a figura paterna que não tiveram na infância. Mas o padre, antes de ser pai, ele é filho. Eu precisei também aprender a ser filho. Eu precisei também ser corrigido. Eu precisei ser orientado. Apanhei muitas vezes. Desobedeci muitas vezes. E o padre continuamente, ele também precisa ser filho de Deus. Essa é uma meditação que eu sou obrigado a fazer todos os dias. Eu sou filho de Deus. Mas não esqueçamos, irmãos, e aqui é muito importante. E infelizmente os padres também esquecem disso. E o povo de Deus, e também por isso muitas frustrações, muitas decepções com os padres. Porque vocês, todos nós esquecemos de uma coisa. Que apesar de tudo isso que o padre é, ele é homem. O padre é fraco, o padre é pecador. O padre se cansa, o padre também chora, o padre também fica doente, os padres também podem ter depressão, os padres também podem ter ansiedade. Os padres sofrem como qualquer outra pessoa sofre neste mundo. Ao mesmo tempo que devemos reconhecer a dignidade do sacerdote pela missão que Deus deu, nós não devemos esquecer disso, irmãos. E como é difícil encontrar famílias, pessoas que olham para o sacerdote também na sua humanidade. Queridos irmãos, rezemos pelos nossos padres. Recentemente, 2 notícias feriram o coração dos padres, né? Aqui no Brasil, 2 padres tiraram a própria vida. 2 padres cometeram suicídio. Será que estamos rezando pelos nossos padres? Será que estamos deixando os padres descansarem na segunda-feira? Às vezes o povo acha que é besteira, né? Mas toda vez que eu converso com um padre, todos concordam que mesmo na segunda-feira a gente não descansa.
Porque a gente fica tão ligado, tão no 12, no final de semana, que a gente começa a desligar da paróquia só na terça, quase na quarta-feira. Então, é difícil de a gente conseguir descansar, né? E aí, quando aparece uma situação, a gente tem que acudir, não tem como falar não. O padre precisa saber a hora de parar, né? Como é difícil sabermos descansar. Precisamos trabalhar, temos que dar a nossa vida. O sacerdote, ele é não apenas um homem, é o sacrifício de um homem. Precisamos trabalhar, mas também temos que saber a hora de descansar. E é sempre, de fato, um desafio para cada um de nós, saber a hora de parar. Não sabemos que estamos cansados, não sabemos que estamos precisando de ajuda. E está aí a grande missão dos leigos, de serem um apoio para o sacerdote. Se ficarem sabendo, né? É claro, e essa pregação gerou uma polêmica no passado, fora de contexto, né? E agora vamos dar o contexto para os haters que vão pegar esse vídeo, né? Em vez de logo espalharmos as notícias ruins, os padres, primeiro vamos falar, esse padre precisa de oração. E é claro, se estamos falando de um crime, esse padre precisa ser julgado conforme a lei. Então, rezar pelos padres, ajudá-los, não significa ser conivente com o erro deles. Porque sim, somos humanos e devemos nos esforçar para sermos bons cidadãos, né? Mas precisamos, como católicos, dar o apoio para os sacerdotes. Fazer uma rede de orações, uma comunidade que reza. Fiquei muito feliz hoje com uma pessoa que mandou uma mensagem: Padre, rezei todos esses dias da quaresma do Frei Gilson pelos padres, pelo Senhor. Fiquei muito feliz com essa mensagem. Precisamos das orações. Precisamos da ajuda de vocês. O sacerdote não é um super-homem. Então, saibam disso. Um dia posso frustrá-los. Um dia posso errar. Um dia posso fazer algo que alguém não concorde. Um dia posso ser odiado. No outro dia posso ser amado. Afinal, nosso Mestre Senhor Jesus Cristo também foi amado por muitos e também foi odiado por muitos. Peçamos hoje, irmãos, a graça de amarmos verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Santíssima Eucaristia. Agora, iremos prosseguir com o rito do lava-pés. É um rito muito bonito, que a igreja não dispensa nesse dia. O padre vai se vestir com os paramentos certos para este momento, enquanto o coral entoa o cântico apresentado no folheto, né? Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou. Vamos escutando essa canção, né? Vamos escutando essa música e ao mesmo tempo vendo esse gesto do padre que realiza e simboliza o que nosso Senhor fez. Então não é apenas um teatro bonitinho para a gente ficar feliz e emocionado. De fato é para nos lembrar do que Jesus faz conosco. Cada vez que Jesus perdoa os nossos pecados, cada vez que Jesus olha para nós, Ele está repetindo o gesto que fez naquela ceia, de lavar os pés. E também nos ensina que nenhum de nós é maior que os outros. Por isso o padre se ajoelha. Por isso o padre lava os pés e beija como vai beijar de alguns de vocês, mostrando que ele não está acima, não é melhor. A sua dignidade sacerdotal com certeza está acima, mas ele é servo. Toda a autoridade que Deus dá a alguém, para um bispo, para um padre, é para ele de servir. Então essa humilhação que o padre faz representa o que nós devemos fazer uns com os outros. Que não tenhamos medo de tocar na ferida das pessoas, de cuidar dessas feridas. Que não tenhamos medo de olhar para os irmãos que precisam da nossa ajuda. Não tenhamos medo de nos humilhar, de nos rebaixar um dos outros. Porque este é o verdadeiro amor que Deus nos ensina.